Glória a Deus. Muito boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Estamos dando início a mais uma live em nossa casa de oração, Fé e Família. E fica o convite todo especial aos irmãos para poder estar conosco alguns momentos na presença do Senhor. E quero convidar você que puder compartilhar esse momento com seus irmãos em Cristo, com seus amigos, puder compartilhar a nossa live e pelo WhatsApp ou pelo Facebook. A gente agradece e temos certeza da importância de semear a palavra de Deus a todos os irmãos, aqueles que muitas vezes precisam ouvir algo que possa lhe direcionar de alguma forma, né? Você que tem algum pedido de oração também, você pode estar interagindo através da nossa live. Nós temos aqui o irmão Pedro, o Nicolas. O Pedro vai estar aqui com o meu celular também, anotando, né? Se você tem algum contato, pedido de oração, o irmão Pedro pode ficar à vontade. Pedro, vem aqui mostrar o penteado novo para todo mundo, Pedro. Pedro, ó, vem aqui. Pedro vai ficar com o meu Facebook aberto. Então me perguntaram esses dias como é que o pastor consegue interagir na live, estar pregando, né, e com o Facebook aberto. Geralmente é a Gabriele. Quando estou aqui em Jaguaruna, eu observo o Pedro. Vem aqui do meu lado, Pedro, só para dar um oi ali, ó. Se abaixa um pouquinho, vai ver se aparece lá. Ó, para quem quiser tirar uma foto aí, tá aqui o Pedro com penteado novo. Fica à vontade, Pedro, para estar com o meu Facebook aberto. Convido aos irmãos a orarem comigo. Querido Deus e soberano Pai, Deus criador de todas as coisas, benfeitor de todo o gênero humano, Deus doador da vida, dono de todas as coisas, dono do ouro, da prata, de toda a riqueza, o Senhor que instituiu, meu Deus, a união matrimonial, os laços de casamento, os laços familiares, onde, meu Deus, desde o princípio, o Senhor disse a Adão e Eva: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e se tornarão uma só carne. E através disso o Senhor manda e ordena que multiplique e frutifique. E eu peço em nome de Jesus que o nosso povo, que os teus ungidos, que a tua igreja possa frutificar nessa terra, Pai. Além de multiplicar-se, possam frutificar. E possam frutificar, meu Deus, para as suas gerações. Possam frutificar de forma que possam abençoar as suas igrejas, abençoar as suas famílias, de forma que a santidade não seja afetada pela frutificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um ano, né, de mensagens. Já é o segundo mês sobre família. Tivemos o mês passado, né, mensagem sobre herança geracional. E tivemos também agora, o início desse mês, uma sequência, após a herança geracional, sobre o resgate da família. E é muito importante a gente entender o resgate da família. Quando queremos resgatar, geralmente quando a gente quer resgatar algo, é muito possível que a gente tenha perdido aquilo. Então, se você quer resgatar a tua saúde, talvez você tenha perdido ela.
ou enfraquecido, se você quer resgatar a tua família, talvez você perdeu alguém da família, né, para o teu propósito, se você quer resgatar a sua prosperidade, é possível que você tenha perdido ela. Então, como a gente está batendo 2 meses muito em cima da família, nós vemos que a importância da bênção de Deus dentro de um lar e da família, ela é muito grande. Deus, na primeira instituição que Ele criou nessa terra, foi a família, foi o casamento, foi a união matrimonial de Adão e Eva. E o primeiro milagre de Jesus foram nas bodas em Caná da Galileia. Tamanha importância que é o ato desta aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, e a nossa aliança com Ele determina a nossa vida, a nossa rotina e os resultados da nossa caminhada. Todos os homens da Bíblia que progrediram nesta terra, eles preservaram e zelaram pela sua aliança com Deus. A aliança é o símbolo do pacto. Então, quando a gente tem uma aliança aqui, muitos chamam de aliança, na verdade ela não é uma aliança, isso aqui. Isto é um anel que simboliza uma aliança. A aliança ela é feita no altar, quando eu juro fidelidade à minha esposa. Eu juro cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa, e ela jura submeter-se aos meus propósitos, aos chamados de Deus na minha vida e ser ajudadora. Então, cada vez que a gente olha para este símbolo, a gente precisa lembrar que isto não é uma aliança. Isto é uma joia que me traz à memória aquilo que eu jurei num altar, que eu prometi. Então, é o símbolo da aliança. E para que uma aliança prevaleça e permaneça, é preciso que haja um rito, uma disciplina nos decretos, nas leis pré-estabelecidas. Quando a gente vai diante do altar, um cristão já sabe que o homem é o cabeça da casa. A mulher já sabe que ela é submissa, que ela é a ajudadora. O homem já sabe que a mulher precisa trabalhar, como diz em Provérbios 31. A mulher, segundo o padrão bíblico, ela é uma mulher que trabalha, é uma mulher que cultiva, é uma mulher que compra propriedade, não é uma mulher parasita, pelo contrário, é uma mulher produtiva. O padrão bíblico de mulher você pode conferir em Provérbios capítulo 31, que é um padrão produtivo, uma mulher que trabalha, mas é uma mulher que trabalha em favor de uma missão. Submissão significa estar debaixo de uma missão. Então, quando a mulher é submissa ao homem, não quer dizer que ela é uma parasita, que ela é uma improdutiva, ou que ela deve estar escravizada ou de mão amarrada. Quer dizer que tudo que ela produz é para agregar a missão que Deus deu ao homem. Ele tem a visão maior e mais longa, e a mulher contribui para que este caminho, esta caminhada, para que esta geração, essa descendência, né, seja mais fácil a caminhada, para que o fardo seja mais leve. Se nós analisarmos na Bíblia, né, claro que entra hoje na questão social, questão de feminismo, questão de machismo, o que é machismo, o que é feminismo, não estou discutindo questão social, né, nem psicológica, nem sentimental, estou falando de questões bíblicas. Dentro da Bíblia, se nós analisarmos as descendências, as gerações são contadas pelo homem e não pela mulher. Tanto é que, ainda por influência bíblica, as práticas sociais de hoje, a gente vê que o sobrenome do homem passa adiante e o sobrenome da mulher vai ficando por ali naquela devida época, né? Por exemplo, meu sobrenome é Engel Larger.
Engel por parte de mãe, Larger por parte de pai. Então o Engel ficou na minha geração, porque é por parte de mãe, e o meu filho já aderiu Larger, né? Então ele já não é mais Engel. O sobrenome do homem vai passando, e desde a Bíblia era assim que eram contados as descendências, as gerações. É por isso que se tem aquele costume, perguntar: tu é filho de quem, fulano? Tu é parente de quem? Porque é quase que um padrão que as culturas, os modos, os costumes, as personalidades, né, os gênios acabam passando de geração em geração, não por, às vezes, a obrigatoriedade, não que seja uma regra, mas é porque a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele, né? Então, quando Deus criou o homem, lá no livro de Gênesis, ele disse: frutificai e multiplicai. Duas palavras Deus deu ao homem: frutificar e multiplicar. Isso antes da queda, né, do pecado, mas ele já determinou: frutificar e multiplicar. Se nós olharmos o que é fruto e o que é multiplicação, eu entendo que o frutificar parte do dom, parte do talento, parte daquilo que eu faço, e o multiplicar seriam gerar filhos. Então, quando Deus ali, né, eu não sei como é que, em que época ou que forma foi traduzido, mas se há duas distinções, né, não sou professor de português, mas eu creio que são dois adjetivos. Se a minha esposa estivesse por aqui, eu perguntaria, né, que ela me completa nessa área. Mas se tem ali duas ordens, dois adjetivos, duas características, a frutificar e multiplicar quer dizer que são distintas. Senão usaria-se uma palavra somente, não é verdade? Suponho que seja assim, e acredito que seja, até que alguém me prove o contrário. Então, quando nós falamos em frutificar, eu entendo que eu frutifico aquilo que eu tenho aqui. Ou seja, uma árvore traz um fruto à existência. É algo que está dentro dela, na sua genética. Ela não é um fruto, mas ela traz à existência o fruto, algo que não existe. E quando Deus manda que a gente frutifique, Deus está dizendo: traga à existência algo que não existe ainda, mas que alimente outra pessoa. Quando eu multiplico, então eu estou gerando mais pessoas iguais a mim. Eu estou gerando filhos, né? E frutificar e multiplicar é muito importante quando a gente entende que Deus deu ao homem esta missão. Então, a parte de nós termos uma família abençoada, uma casa abençoada, é importante que a gente entenda a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é, primeiro, que a gente tenha aliança, tenha pacto com Ele. Que a gente tenha relacionamento com Ele. Mas também que a gente aprenda a viver nessa terra de forma digna, abençoada. Deus, como Pai, não nos traria aqui para que nós, para que viéssemos a viver sempre em mediocridade, em miséria, em crise, em falta. Por que que muitas vezes o próprio povo de Deus passa por isso? Porque não compreende esta parte da palavra de Deus. A palavra do Senhor não nos ensina somente a ir para o céu. Ela nos ensina a viver nessa terra, se nós analisarmos. Então é muito importante o povo de Deus entender que a terra foi criada para ser entregue aos escolhidos do Senhor. A omissão dos escolhidos
A omissão dos justos fazem com que os ímpios progridam. Quando o justo se omite, quando ele não luta pelo seu fruto, pelo seu ideal, ele acaba abrindo espaço para que o ímpio tome aquele espaço que deveria ser do justo. Deus deu para você capacidade, dons, talentos. O próprio Jesus ensina, qual de um filho, que se pedir ao seu pai um pão, ganhará uma pedra, ou se pedir ao seu pai um peixe, ele lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Ou seja, não é plano de Deus que o seu povo viva em miséria, em desgraça, em mediocridade, em falta de tudo. Deus não criou isto. Deus te deu capacidade, Deus te deu intelecto, Deus te deu mãos, Deus te deu comunicação, Deus te deu visão, Deus te deu audição, para que você possa frutificar nessa terra. O problema é quando não acreditamos nos talentos que Deus nos deu. Quando a pessoa acredita que ela não pode, quando a pessoa acredita que o que Deus deu não é o suficiente, muitas vezes não é por maldade, muitas vezes é porque foi ensinada assim, foi ensinada que a morrer conforme viveu, conforme veio ao mundo, você é de família miserável, você vai morrer miserável, você o fulano não pode, ciclano não pode, tu não pode também. Então, ou seja, muitas vezes nós entendemos que multiplicar é somente gerar filhos, e Deus nos chama a frutificar. Então, quando nós frutificamos, nós trazemos à existência algo que não existe ainda. Isso aqui é fruto de alguém criou essa caneca aqui. Isso aqui é fruto de alguém criou, porque isso aqui não existia. Isso aqui não existia, isso aqui não existia, isso daqui não existia. Isso aqui são frutos da criação do homem. E eles servem para suprir uma necessidade. Então, quando nós queremos que Deus nos abençoe, nós precisamos entender que o cristão possui um papel fundamental na sociedade e para alguma pessoa. Quando nós não entendemos que o fruto que a gente produz não é para nós mesmos e são para outros, nós temos dificuldade de progredir nessa terra, progredir nessa vida. Enquanto você não supre uma lacuna, você não é abençoado. Enquanto você não resolve o problema de alguém, você não é abençoado. Enquanto você não frutifica, não traz à existência aquilo que está aqui dentro, você não é abençoado. Nós somos abençoados quando aprendemos a solucionar o problema de alguém, quando nós aprendemos a suprir a necessidade de alguém. Nós somos abençoados quando a gente entende que precisamos do outro e que o outro precisa de nós também. Como que eu quero edificar uma família, resgatar minha casa, minha família para o reino de Deus, se muitas vezes eu não consigo nem mesmo suprir as necessidades básicas da minha casa? Por que estou falando sobre isso? Tratamos muito a questão espiritual no mês passado e no começo desse mês. Precisamos entender que nós precisamos dar direção à nossa família e aos nossos filhos. Eles precisam entender que nada é de graça nesta vida.
E não foi eu que criei isso. Foi Deus que determinou desde que o homem teve a sua queda. Do suor do teu rosto comerás o pão todos os dias. Então, se nós não dermos destino, profissão, direção, se nós não dermos função para a nossa família, os nossos filhos, se nós estamos criando parasitas sociais, eternos bebês, pessoas que vão ter dificuldade em construir a própria vida, porque desde criança vem aprendendo que faz coisas erradas e não tem consequência. O pai e a mãe protegem de forma assintosa e não deixam com que aquela criança sofra consequências por seus erros. Não há um castigo, não há uma repressão, não há uma correção, não há uma disciplina. Então ela se cria indisciplinada, ela se cria insubmissa, ela se cria mal acostumada e é uma candidata ao próximo fracasso da sociedade. Porque ela não ajuda em casa, ela não ajuda na limpeza do pátio, do terreno, do carro, não ajuda numa louça, não ajuda em coisa nenhuma e o seu tempo é vago. E a Bíblia fala em Oséias que aquele que semeia vento, colhe tempestades. E é muito importante a gente entender isso. Precisamos ensinar a nossa família a serem úteis na vida social. Senão, nós estamos quebrando um ciclo que foi Deus que criou. Do suor do teu rosto comerás o pão. Aquele que planta, colhe. E muitas vezes de forma errada e negativa, que eu acredito, que dentro das igrejas, ou até mesmo eu possa ter ensinado errado, que somente uma oferta e um dízimo é uma semente. E não é só isso. Não é somente oferta e dízimos que são sementes. Um muito obrigado é semente. Um por favor, uma mão estendida, uma carona, um favor. São sementes indispensáveis para que a gente tenha uma abertura em nossa sociedade, uma amplitude em nossa vida, para que a gente tenha uma vida abençoada. E eu quero encorajar você a mudar a sua vida, a mudar a sua família, construir a sua casa, construir uma rotina familiar produtiva, construir uma mudança na sua vida através das suas sementes. Quero encorajar você a parar de jogar nas costas de Deus o que não é da responsabilidade dele. Deus não é responsável por botar comida na tua mesa. Deus é responsável por tornar a terra produtiva, e isso Ele está fazendo. Deus não é responsável por remover a pedra. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele ordenou aos homens que removessem a pedra, porque o que é espiritual é impossível aos olhos. As mãos humanas Deus faz. O que é possível às nossas mãos, Deus não faz. Porque é lei dele. Lá em Gálatas 6,7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear também ceifará. Aqueles que estão semeando vento, semeando discórdia, semeando insubmissão, aqueles que estão semeando confusão, aqueles que estão semeando tempo vago, não podem colher frutos, porque é antibíblico. Se você rejeita a disciplina, rejeita o ensinamento, rejeita a palavra de Deus, como que você quer colher? Como que você quer ser abençoado?
Como que você quer colher os propósitos do Senhor? Então eu quero encorajar você a mudar a sua vida. Encorajar você a disciplinar-se a si mesmo, a construir-se a si mesmo com os princípios da palavra de Deus. Olha só, Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem tenha nojo da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como um pai ao filho que quer bem. O 13, 14. Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e dá mais lucro do que o ouro fino. Olha só. Não rejeite a disciplina, não tenha nojo da repreensão. E busque o conhecimento e a sabedoria, porque isto é proveitoso. Tudo é questão de conhecimento. Muitas vezes você se depara com um problema que parece impossível na sua vida. Daqui um pouco você chega à conclusão de que aquele problema não era tão grande. Ou seja, por que é que hoje eu acho grande uma questão e amanhã eu acho fácil? Não porque a questão tenha diminuído a sua dificuldade, mas é porque eu ampliei a minha capacidade de resolver problemas. Eu ampliei a minha capacidade de lidar com aquela dificuldade. Amém? Quero chamar meu assessor Pedro aqui, por gentileza. Pode pegar um cafezinho novinho para mim, Pedro, por favor. Amém? Então, irmãos, eu quero encorajar você a compreender que Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar a tua casa, e Ele não vai fazer isso para você cruzar os braços. Ele não vai fazer quando você não semeia. Ele não vai fazer quando você rejeita a disciplina. Ele não vai fazer quando você não luta, quando você não busca compreender, não busca conhecimento, não busca sabedoria, quando você não busca usar os talentos, os dons que Ele te deu. O grande problema é que muitas vezes tem pessoas que querem começar grande. Por que você não começa pequeno? Porque você não exerce o dom. Se alguém pergunta para pastor, tudo que eu sei fazer é pastel. Mas se o teu pastel é o melhor pastel da cidade, ele pode te trazer um grande sustento. Às vezes pequenas portas produzem grandes futuros. Nem tudo que é pequeno ou nada do que é pequeno deve ser desprezado. Não é verdade? Se você faz a tua faxina com qualidade, você pode cobrar um bom preço. E com certeza, se você é muito bom naquilo, você terá bons contratantes, pessoas que vão querer que você faça a sua faxina também. E se você trabalhar, e o seu esposo também, seus filhos também, buscar o que é melhor e souber administrar o seu dinheiro, você vai poder ter fartura na sua casa, ter uma casa boa, abençoada, uma casa que supra todas as suas necessidades. Nem sempre você conseguirá ser rico, ter acúmulo de riqueza, mas a prosperidade ela habita na casa do justo, diz a Bíblia. A prosperidade tem que habitar na tua casa. Faça aliança com Deus. Acredita no dom que Deus te deu. Frutifique, busca, apareça, lute por aquilo que Deus colocou no teu coração, na tua mente, que Ele vai te abençoar. Bom, irmãos, acho que a introdução estou encerrando agora, para você poder compreender. A gente vai abrir a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 26. E hoje eu não vou prometer que eu vou ser rápido, mas vou tentar ser o mais objetivo possível. Gênesis 26. Houve fome naquela terra. Vou ler aqui.
além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versos 2: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habite na terra que eu te mandar. More nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a sua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha só, nós pregamos no mês passado sobre a herança geracional. Aqui se cumpre. Algumas promessas que foram feitas a Abraão, Deus cumpriu em Isaque. Algumas promessas em Isaque foram cumpridas em Jacó e Esaú. Para você entender que o plano de Deus, ele ultrapassa gerações. O plano de Deus não é para uma pessoa, é para um povo. E se você se enquadra nesse povo e tem aliança com ele, então você vai colher. E se você não colher tudo, que não der tempo, Deus vai fazer com que seus filhos colham aquilo que você plantou. Por isso que é muito importante você entender que o plano de Deus na tua vida é geracional. Por isso que a gente pregou muito sobre a geração mês passado e agora sobre o resgate da família. More nesta terra, eu serei contigo, disse Deus a Isaque. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Por meio delas serão benditas as nações. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos e os meus estatutos. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntou-lhe os homens do lugar acerca da mulher, aquela história, né, que todo mundo conhece, sobre assim como Abraão também errou, Isaque também errou, né? É minha irmã, porque temia dizer que era minha mulher, porque dizia ele: não me matem os homens do lugar por causa da Rebeca, porque é muito formosa. Olha só, então vou pular para o 12 agora. Semeou Isaque naquela terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais próspero do que nós. Algumas versões poderosas. Olha só, Isaque prosperou em um ano 100 vezes mais. Me dá a entender que para Deus nada é impossível. Deus, ele não depende da nossa posição ou situação financeira. Deus, ele requer aliança, ele requer obediência, ele requer a fidelidade, ele requer disposição. É como diz aquele ditado que mente vazia, oficina do diabo, né? Deus, ele não tem simpatia com pessoas que amam o sono. Você pode ler isso em Provérbios. Deus não se comove pela dor de pessoas que não lutam, que não procuram ser instrumentos para ninguém, que não procuram servir nada em ninguém. Uma pessoa que não serve, ela não agrada a Deus, porque se a gente entender que servo de Deus não é somente aquele que acredita no Senhor, servo de Deus é aquele que serve a Ele e serve o seu próximo, e serve a pessoas que representam Deus em nossa vida. Quem representa Deus em nossa sociedade, em nossa vida? Os seus filhos, os seus escolhidos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Então eu estou aqui para servir o Pedro, para servir o Nicolas que está aqui, estou aqui para servir você, que alguma coisa do que eu estou falando está lhe ajudando. Então eu estou servindo a você de alguma forma, mas por isso eu orei, eu estudei e eu vim buscando algo para trazer para você. Então, se aquilo que eu tenho é só para mim, eu não compartilho, eu acabo sendo fadado ao fracasso. É uma realidade. Nós precisamos entender que se eu não sou útil para alguém,
eu estou à beira de fracasso. Ensinar o que se aprende, praticar o que se ensina, é indispensável para um bom progresso familiar, um bom rendimento. Então procure ensinar o que você aprende e praticar o que você ensina. Se você quer, de fato, ser abençoado, ou que a tua casa seja abençoada. Então aqui em Gênesis nós vemos que Isaac prosperou tanto naquela terra, que aconteceu algo que é bem peculiar da nossa sociedade, né? Os invejosos de plantão foram usados por Deus, né? Ou permitidos se usar por Deus para tentar abafar a fé daquela pessoa, do Isaac. E nós vemos aqui que diz a Bíblia que ele, naquele ano, ou seja, não quer dizer que ele já tinha prosperado em outros anos, quer dizer que foi naquele ano. Isso nos ensina que a aliança com Deus fará toda a diferença, e a prontidão para que Deus possa achar graça em nós fará toda a diferença para que Ele mude a nossa vida. Se você quer uma vida abençoada, você precisa perseverar na presença de Deus, para que no momento que Ele decidir fazer com que você colhe o que semeou, você esteja apto, preparado para colher. Então Deus, Ele tem um plano que ultrapassa gerações, e se nós pensamos só em nós acabamos bloqueando e fechando a mão de Deus na nossa vida. Precisamos entender que algumas sementes quem vai colher são os nossos filhos, e eles vão se multiplicar e vão multiplicar todos os frutos que nós trouxemos à existência. Então você precisa entender isso, que se você pensa só em você, só na sua época, na sua geração, você acaba bloqueando todo o planejamento de Deus em você. E lá em Jeremias 29:11, Deus diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, o Senhor, planos de paz, planos de fazê-los prosperar e dar-lhes um futuro abençoado. Por que Deus sempre fala em futuro? Não quer dizer que eu não preciso do presente. Pelo contrário, Ele está nos abençoando no presente. Mas se eu não penso no futuro, eu estou quebrando um princípio de Deus, porque eu não estou pensando na minha família, na minha descendência. E em toda a Bíblia nós vemos Deus trabalhando para descendências, para gerações. O teu esforço vai gerar algo para você aqui nessa terra, mas vai gerar algo para você nos céus também, e vai gerar algo para a descendência que está chegando. Precisamos entender isso, que você é peça-chave, fundamental para um planejamento divino nas gerações. Você não pode bloquear aquilo que Deus já está predeterminando para você, que Deus já tem trabalhado na sua vida. Entenda, acredite nos dons e talentos que Deus te deu e faça aliança com Deus se você quer que um dia chegue isso aqui que Deus prometeu para Isaac. Que naquele ano ele prosperou 100 vezes mais. E aqui diz que ele possuía ovelhas, bois e também servos a serviço dele, e de forma que os filisteus invejaram ele e já estavam entulhando os poços que os servos de Abraão tinham cavado naquela terra. O que simboliza esses poços? Simboliza a prosperidade, uma empresa, um negócio, uma porta de serviço, um dom, um talento, algo que traga recurso e renda. Quem tinha um poço naquela época era rico, era milionário, porque era uma terra árida, era uma terra de difícil, né? Existiam muitos desertos, muitas terras áridas, e quem conseguia encontrar um poço poderia se considerar fazendeiro, rico, abençoado, não é verdade? E aqui diz que entulhava os poços dele, de Isaac, e os poços que ele tentou restabelecer
que os seus pais, que o Abraão tinha instituído. Então eu preciso entender que sempre haverá resistência, sempre haverá concorrência, nunca desaparecerão os problemas nem os que te invejam. A questão é a forma com que você começa a reagir aos mesmos problemas, às mesmas adversidades. Existem adversidades hoje que te machucam, que te atrapalham. Daqui um pouco a mesma adversidade, o mesmo problema irá existir, só que não mais te atrapalharão, porque você já vai ter tido experiência com Deus, que aquele problema não te barrou. Aquele invejoso de plantão não te barrou, aquele fofoqueiro que gosta de falar da tua vida não te atrapalhou, pelo contrário, fez publicidade de você, né? Então, hoje existe a tal de publicidade reversa, né? É algo parecido, falar mal de um produto para ele se tornar conhecido. Não estou falando aqui, né, não estou dando aula de publicidade, pelo contrário, nem de marketing, porque eu não entendo nada disso. Mas a gente ouve falar, porque a gente vive numa sociedade, né? Então, marketing reverso. Falar mal de um produto para até ele ficar bem conhecido, para aguçar a curiosidade das pessoas. Então, às vezes, tem pessoas que fazem marketing reverso, né, de nós, e a gente fica preocupado, deixa falar mal. O importante é que estão falando. Se estão falando mal, alguém está ficando curioso, mas quem é esse cara que todo mundo fala mal? Quem é essa pessoa que todo mundo fala mal? Mas eu vou lá para ver se é verdade mesmo, se ele não presta mesmo, ela não presta mesmo. Vai lá ver, não, mas olha, falaram mal, mas eu gostei, não é verdade? Não é verdade, Pedro? Pedro está rindo aqui, né? Vou falar mal do penteado do Pedro, mas eu quero saber que penteado é esse. Até que eu gostei, mas não precisa shampoo? Amém, mas estou brincando com o pessoal aqui que cuida dos bastidores. Você que já entrou no começo viu o Pedro aqui. Então, ou seja, insultos, negatividade, concorrência, sempre irão existir. Por isso que a tua fidelidade, a tua obediência, ela se fará necessária nestes momentos. Deus fala e deixa claro que Ele quer abençoar o seu povo. Se você faz parte desse povo, então é para você que Deus está dizendo. Aqui em Deuteronômio 7, no 12 em diante, eu vou ler aqui. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e colocar em prática todos os seus mandamentos e manter a aliança, Ele te amará, versículo 13, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da terra, do cereal, do vinho novo, do azeite, das vacas, das ovelhas, na terra que jurou dar a vocês. Versos 14, bendito serás mais do que qualquer outro povo. Vocês estão entendendo? E lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, eu vou falar do versículo, mas existe um contexto por trás, diz que novamente vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Se você vê o novamente virá quando o povo de Deus se tornar fiel a Deus, obedecer nos dízimos e ofertas também. Ou seja, a importância da obediência, da disciplina, da constância, a importância do trabalho, a importância da produção, a importância da obediência, de cavar poços, de lutar por aquilo que se quer, é de fundamental importância. E por que eu digo isso? Porque, primeiro, eu não quero ser crítico no que eu vou colocar, mas eu estou dentro de uma igreja desde os 3 anos de idade, estou com 39. Estou em cima do altar desde os 9, tocando violão, cantando, ajudando de uma forma ou de outra, e prego a palavra desde os 15 anos. Cansei de ver pessoas profetizando. Deus vai te enriquecer, Deus vai te abençoar. Se você trouxer aqui na fogueira e queima aqui, se você cumprir aqui 7 passos, se você cumprir 9 passos, claro que Deus pode fazer isso. Claro que
Se você precisa de um envelope para ir a Deus, vai a Deus com envelope. Se você precisa de uma vassoura para ir a Deus, vai a Deus com a vassoura. Se você vai a Deus sem precisar disso, melhor ainda. Mas se um envelope te leva a Deus, ou uma pedra que derrubou o Davi, né, mesmo que seja a pedra do rio ali, né, mas se aquela pedra, você crê que aquela ali derrubou o Golias, né, que vá com aquela pedra na mão, no bolso, que vá com a vassoura, que vá com o lenço, que vá como quiser. Mas o que vai fazer a diferença é a tua obediência, é a tua aliança com Deus. Isso é o que vai fazer a diferença na tua vida. E eu me creio ouvindo isso, se apenas você vier à casa de Deus e trouxer uma grande oferta, Deus vai mudar a tua vida. E Deus vai te prosperar. Aí a pessoa, ela sai dali, ela continua arrogante, ela continua dura, ela continua mal educada, ela continua mal-humorada, ela continua semeando discórdia, ela não se submete a nada e a ninguém, ela não quer ajudar ninguém e ela quer viver de braços cruzados, porque ela pensa, eu já fiz a minha parte, Deus vai fazer por mim. E muitos do que fizeram isso, a sua vida não mudará em nada. Ah, pastor, mas então se eu ofertar e dizimar não vai mudar? Biblicamente vai. Só que Deus usa o que para abençoar você? Pessoas. Quantas pessoas Deus já não mandou para abençoar a tua vida? Por causa da tua fidelidade, e você foi bruto, você foi arrogante, você não teve paciência porque aquela pessoa tinha defeitos. Eu fico imaginando Elias às margens do riacho de Querite, dizendo, pô Deus, eu estou com fome aqui, tu me manda um corvo trazer picanha e pão caseiro, porque não mandou a pombinha. Eu não vou comer essa picanha aqui, esse filé mignon aqui, porque veio do corvo, veio do urubu, eu não vou comer. É a mesma coisa de dizer assim, eu não vou dar crédito para esse cara que está falando aí, né? Porque é feio, porque é gordo, porque é baixinho, né? Porque tem a barba comprida, não é verdade? Eu não vou. Mais ou menos isso foi o que os judeus fizeram com Jesus, com os profetas. Porque o alimento que Deus enviou foi através de pessoas com problema. E muitas vezes tem pessoas que morrem na mediocridade, porque não entendem que a colheita que você entrega no altar vai vir por você não através de anjos, é através de pessoas, de instrumentos, através do teu patrão, através da tua empresa, é através do teu negócio. As oportunidades serão iguais para todos, porque Deus é justo. Deus não é injusto com ninguém. Assim como as dificuldades, as oportunidades são iguais para todos. Lá em Eclesiastes 11 diz, lança o teu pão sobre as águas, e após 7 dias, ou 7 etapas, ou 7 meses, você encontrará novamente. Ou seja, o que você lançar vai vir sobre você. Como eu falei, irmãos, hoje eu não prometi ir rápido, mas eu creio que não vai demorar muito. Amém? Então eu quero encorajar você a mudar a sua vida para melhor. Eu sei que eu tenho muito que aprender. Eu sei que meus ensinos são limitados. Sei que eu não sou um teólogo internacional, né? Até porque sou gremista, né? Nem interdenominacional. Não sou um teólogo a nível mundial, né? Mas se bem que o meu time tem mundial também, né? Assim como o internacional também, para agradar os gaúchos, né? Mas eu acredito que um pouco do que eu estou falando possa ser útil para você. Então nós vemos aqui Isaac, que ele prosperou tanto, mas o povo filisteu aqui começou a invejar ele, e de forma que pediram que ele fosse embora. Você já pensou, você chegar numa cidade
e se reúne aquele povo e diz: cara, vai-te embora daqui. Tu é muito mais inteligente que nós, né? Tu está prosperando demais. Ou tu vai embora, nós vamos te matar, porque tu não vai se criar aqui. Isso aqui é uma linguagem que eu estou traduzindo, mas é o que aconteceu com Isaac. Ou seja, Deus foi dando tudo aquilo. Chegou o momento que Deus disse: agora eu vou retribuir o que o teu pai plantou. Você pode ler aqui, não estou criando nada, você pode acompanhar. O teu pai plantou, e você, se manter na aliança comigo e fidelidade, se você manter o ensinamento, você vai colher. Eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência e multiplicar os teus servos e servas e os teus rebanhos. Eu quero perguntar para você: você está pronto para que isso aconteça? Você já preparou a tua vida espiritual para que isso aconteça? Você já preparou? Quando o Pedro perguntou: mestre, o que ganharemos por termos deixado casa, famílias, para te seguir? Jesus disse, né? Vou dar famílias, pessoas, vou dar 100 vezes mais, resumindo, e a vida eterna, e com aquilo perseguição. É mais ou menos o que Deus está fazendo aqui com Isaac. Eu vou te prosperar 100 vezes mais, porque eu quero te mostrar que quando eu abrir as comportas dos céus, não tem invejoso de plantão, não tem puxador de tapete, não tem fofoqueiro que vai impedir com que eu faça o que eu quero. É isso que eu quero que você entenda, que o teu negócio não é com os teus irmãos, é com o teu pai. Você está entendendo? E pensar: pastor, na minha igreja tem muito irmão com problema, invejoso. O que te importa? O que importa? Se tem algo errado entre tu e Deus. Não bota a culpa nos teus irmãos, porque cada um é culpado pela sua própria negligência, cada um é culpado pela sua própria mediocridade, senão você está chamando Deus de injusto. E Deus é o juiz mais justo desta terra. Enquanto os juízes terrenos julgam, né, por direitos, Deus julga por justiça. Deus é justo, né? Enquanto os juízes dessa terra, eles trabalham através de direitos e leis humanas, Deus trabalha através da justiça real, através da sua própria vida. Então, um pai de família, você que está me ouvindo, uma mãe de família, pensa no que eu estou falando. Alguma coisa pode ter sido útil para você. Bota os teus filhos no caminho, bota a trabalhar, bota a produzir, coloca a ouvir a palavra de Deus, coloca a aprender, porque você tem incumbência de gerar algo e frutificar na vida do teu filho. É tão triste quando um pai não ensina o filho, quando ele não tem paciência para passar aquele dom, aquele talento, quando ele não treina. Quando a mãe não ensina a filha a ser a dona de casa, ela baita dona de casa, mas não ensina a filha. Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Mas é o que você passou que formou quem você é hoje. Por que você quer proteger os teus filhos e super proteger eles dos problemas? Crie uma geração forte, porque os problemas vão aparecer e eles precisam estar aptos a resolver eles e vencer. Ou seja, vamos lá para a palavra. Vou resumir aqui, irmãos, tá? Resumir para que a gente não fique a noite inteira. Olha só, partiu Isaac dali e tornou a abrir poços de água que se escavaram nos dias de Abraão. Ou seja, ele continuou abrindo poços, ele continuou trabalhando, ele continuou buscando uma solução. E os filisteus continuavam perseguindo ele e atrapalhando aqueles poços que ele abria. Sabe quando você abre um negócio e alguém que é do mesmo ramo vai lá e baixa todos os preços? Você vai ver o quanto ele resiste para ver se ele quebra. Sabe quando se você é pastor, né, não falta um pastor abençoado para visitar a tua ovelha, falar mal do teu trabalho. Geralmente pessoas que têm mente pequena, né? Que para tentar roubar membro do outro.
Mas eu quero dizer para você que se você perder um membro, você não perdeu ele. Você não está perdendo. Se você está fazendo a sua parte com Deus, não considere uma perda, considere um envio. Aquele que te abandona pode ter certeza que não considera você como pastor, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se o fulano não me ouve, não tem o porquê ele estar dentro da minha igreja. Não quer dizer que ele não é ovelha, quer dizer que ele não é minha ovelha. Mas talvez ele seja ovelha de outro pastor, talvez ele sirva em outra igreja. E assim acontece, como Paulo falou, uns plantam, outros colhem, mas Deus que é poderoso que dá o crescimento. Eu colho hoje o que o outro plantou, e o que eu plantei tem outro colhendo em meu lugar. Então nós precisamos entender que Deus, ele é justo em tudo o que ele faz, ele é autossustentável, ele é justo. No momento que eu murmuro, é porque eu não estou compreendendo ainda como que Deus trabalha. Porque no momento que eu começo a compreender como Deus trabalha e que Ele é justo, eu paro de murmurar e começo a semear. Paro de murmurar e começo a semear. Porque no momento que Ele disser, vou te abençoar, não tem inveja, não tem olho grande, não tem contrariedade, não tem ninguém que possa impedir. Aqui nós vemos que o próprio rei Abimeleque foi a Isaac e pediu, vai-te embora, você está mais poderoso que o próprio rei. Olha que interessante. Até que chegou um momento que pararam de perseguir Isaac. Ele foi provado até um certo momento. Aqui no versículo até o 21, né? Então cavaram outro poço e também contenderam por causa desse poço. Por isso ele chamou de Sitna. E no 22 diz, partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam mais. Ou seja, cansaram de perseguir Isaac. Sabe, irmãos, não tente matar aqueles que te perseguem. Sabe por quê? Senão eles não vão assistir o que Deus vai te entregar. Os que te perseguem, eles precisam assistir que eles foram apenas mais um que passaram, mas que não conseguiram atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Não tente matar, assassinar, não tente desgraçar aqueles que te perseguem. Davi fala nos Salmos, bem no finalzinho dos Salmos, que agora eu não lembro onde está, né? Eu estou sem minha assessora aqui, que ela procura para mim quando vem essas coisas relâmpagas, né? Que Davi diz assim, que ninguém que passe por mim precise dizer que Deus te abençoe. Ou seja, geralmente a gente diz assim, que Deus abençoe esse cara, porque ele está numa desgraça, né? Está numa pendura, numa pindaíba, que Deus abençoe. E geralmente quando alguém é abençoado, passa o outro e diz assim, esse é um baita ladrão, deve ter roubado com as duas mãos, né? Deve ter roubado de pá para ter conseguido o que tem. E quando tem alguém na desgraça, a gente diz, que Deus abençoe esse miserável. Meu Deus, misericórdia, Pai, desse homem. Geralmente assim, e existe uns salmos que agora eu esqueci, mas se o meu assessor Nicolas achar, que o salmista fala que ninguém que passe por mim precise dizer que Deus te abençoe. Há algumas palavras desse tipo. Ou seja, no versículo 22, Isaac cavou um poço e naquele momento pararam de contender. Os perseguidores cansaram de perseguir. Por quê? Porque foi inútil a perseguição. E eu quero encorajar você a não ser perseguidor. Eu quero encorajar você a ser perseguido. Você topa isso comigo? Eu quero ser perseguido. Sabe, a sociedade hoje ela fala muito assim. Quando alguém prospera, geralmente ela diz assim, esse cara só pode ser maçom. Não sei se você já ouviu isso. Tu viu que o fulano não tinha nada e hoje tem não sei o que. Mas é maçom, ou tem pacto com o diabo. Ninguém diz assim, não, esse cara tem pacto com Deus, Criador dos céus e da terra, dono do ouro, de toda a riqueza. Raramente alguém diz, porque a mente do crente é medíocre.
É uma mente miserável, uma mente pobre que não acredita no que Deus faz e no dom que Deus dá, mas acredita no diabo. De forma que quando alguém prospera, a pessoa diz: pacto com o diabo. Já viu isso? Sabe por que isso? Isso é o próprio inimigo que faz. Ele faz propaganda dele mesmo. Sabe por que isso? Porque na tua mente é trabalhado que quem prospera não agrada a Deus. Então você vai abandonando os teus focos, os teus sonhos, os teus projetos, e vai dando espaço para o ímpio, espaço para o ímpio. E Deus está dizendo: se você for fiel, você trabalhar novamente, vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Deuteronômio 7,14. E mais uma vez farei de vós um povo mais abençoado que qualquer outro povo. E é assim que Deus trabalha. Então, se você não acredita que no dom que Deus te deu, você está abrindo espaço para o pecador ir lá prosperar. E quando o ímpio prospera, prospera o pecado, diz a Bíblia. Quando o ímpio prospera, prospera o pecado. Mas quando o justo prospera, o justo é aquele fiel, é aquele que faz aliança, faz pacto com Deus. Quando o justo prospera, que o justo de verdade não é o crente, porque existe crente safado, salafrário, sem vergonha, pilantra, logrador. Mas quando o justo prospera, uma igreja prospera, porque o justo vai lá e tira a 10ª parte do seu ganho, seja 100, 500, 1000, 10 mil, 100 mil, entrega no altar da sua igreja. E ainda ajuda aquelas pessoas que estão ali que necessitam também. Porque o justo, ele é fiel e caridoso. Então é isso que Deus quer fazer com quem acredita. Acredita no dom de Deus. Eu quero encorajar você a ser perseguido. Não procure perseguidores. Deixa que eles te encontrem. Vá brilhar. Exerça o dom que Deus te deu. Muda a tua vida. Troca essa mentalidade porca, imunda, suja. Essa mentalidade de fofoqueiro, de crítico, de blasfemador. E tem uma mentalidade de cristão justo. Começa a ser fiel com Deus, irmão. Começa a trabalhar confiando no talento que Ele te deu. O medo bloqueia a tua mente, o medo te neutraliza. E o medo, ele é um sentimento consequente da natureza pecaminosa. Lá no livro de Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, Deus perguntou: onde estão vocês? Estamos escondidos, porque ficamos com medo, porque estamos nus. Primeiro registro de medo na criação de Deus foi logo após o pecado. Porque quando você não confia no Deus que você serve, quando você não tem aliança com Deus, a consequência é vir medo, é vir a ansiedade, é vir desconfiança, é se enxergar de forma negativa. Assim como os espias de Moisés, quando foram espiar a terra, eles se viram como gafanhotos, com exceção de Josué e Caleb. Quero perguntar para você, como você se vê hoje? Você se vê assim: eu sou um gafanhoto perto daquele ali? Ou você se vê assim: não, eu sou um filho de Deus? Olha quem era Davi, olha quem era Golias. A forma com que Davi se via. Você vem contra mim com lanças, escudo, vara-paus. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te encorajar a ter prazer quando alguém te persegue. Eu lembrei agora do homem, do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que grande parte do sucesso dele era por causa do inimigo que ele tinha na prefeitura de São Paulo. Que criticava quase todo o trabalho dele, mas lia tudo que ele escrevia. E aquilo incentivava ele a escrever mais, a aprender mais. Eu quero que você use como gasolina, como combustão, como combustível, a perseguição, a crítica,
A inveja, que já existia naquela época, a inveja, ela só está trazendo à tona a falta de capacidade que aquele invejoso tem de fazer o que você faz. Ele está revelando quem ele é e não quem você é. Quando alguém te inveja ou te persegue, não revela a tua natureza, revela a natureza dele. Isso não deve te derrubar, deve te dar força. Se eu estou sendo invejado é porque eu estou crescendo, estou melhorando em algo. Porque se eu estivesse na desgraça, todo mundo passaria por mim e diria: que Deus abençoe esse miserável, esse infeliz. Quero encorajar você a ser filho de Deus. Levanta a tua cabeça, seja humilde para aprender, seja humilde para prosseguir, trabalha com força, com a força que Deus te deu, trabalha com conhecimento, busca disciplina, porque vai chegar o teu momento. Vai chegar o teu momento. E qual é o teu momento? O teu momento não é esperar de braços cruzados. O teu momento não é Deus mandar um cordão de anjos para trabalhar por ti naquilo que Ele já te capacitou a fazer. Deus não faz por você o que Ele capacitou você a fazer. Ele faz aquilo que você não pode. Mas o que você pode, Deus não faz por você. Isso estou falando com base bíblica. O que você não pode, Deus não faz por você, porque Ele já te capacitou. E quando Ele te capacita, Ele te responsabiliza por aquilo. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais. Não seja como insensatos, mas ande como sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são difíceis. Pelo que não sejais insensatos, mas compreenda qual é a vontade de Deus. Versículo 17. Ou seja, para de andar como insensato, comece a andar como sábio. Esteja preparado para a oportunidade, porque a oportunidade é Deus que manda, não é você que cria. Você desenvolve o teu talento, você desenvolve a tua capacidade, você trabalha e acredita no que Deus te deu. A capacidade é você que tem que buscar, porque a oportunidade é Deus que manda. Se você viver nessa terra e compreender a vontade de Deus, você compreende que, independente do que aconteça, independente de crise, independente de notícias ruins, você confia num Deus que te serve, num Deus poderoso, num Deus que traz à existência aquilo que não existe, num Deus que pode fazer florescer no deserto, num Deus que pode sair água da rocha, num Deus que pode te abençoar. Olha só, Salmo 112, 6 e 7. O justo jamais será abalado e ficará em memória eterna, e não temerá maus rumores, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ou seja, meu irmão, pare de confiar em fofoca. Para de ficar com medo de maus rumores, de más notícias. Confia na palavra de Deus e confia no talento que Deus te deu. Mude o teu posicionamento. Esteja pronto para as oportunidades, porque Deus não seria injusto de dar oportunidade para um, não dar oportunidade para outro. Deus, Ele é imparcial. A palavra do Senhor diz que em Deus não há parcialidade alguma. Lá em Jeremias 17, se eu não me engano 10, fala que Deus, ele examina a sua mente e sonda o seu coração para retribuir a cada um conforme as suas obras. Ou seja, não depende do outro a tua vida, depende de você mesmo. Olha só, Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, não é o outro que vai determinar
o futuro e o resultado da sua vida é Deus e você. Entenda isso. Pare de ouvir o que vem de baixo, o que vem dos lados. Olha para cima. Porque senão você está correndo risco de ser aqueles que perseguem e aqueles que invejam, do que ser invejado. Escolha um lado. Escolha ser invejado. Escolha buscar melhorar. Escolha buscar a vontade de Deus. Escolha disciplinar-se a si mesmo. Não espere que outros te disciplinem. Disciplina tu a ti mesmo. Vai ler a palavra de Deus, vai te disciplinar. Não dependa de que outro te discipline. Discipline tu a ti mesmo. Melhore tu a ti mesmo. Prepara-te a ti mesmo através da palavra de Deus, buscando o ensino, buscando a palavra, buscando a direção de Deus. São 9h12, 10 segundos. Agradeço aos irmãos que ainda estão conosco. Agora eu prometo que não vou demorar muito, vou tentar encerrar aqui. Amém, irmãos? Então, para a gente estar encerrando, nós vemos que Isaac foi invejado, perseguido, e foi pedido que trocasse de cidade pelo próprio Abimeleque aqui. Só que olha só, esse próprio Abimeleque que escorraçou ele da cidade junto com alguns, por causa que teve inveja da prosperidade dele, procurou ele novamente. Lá no versículo 28, para quem está acompanhando, ele diz assim: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora um juramento entre nós e ti, faça uma aliança comigo, que você não fará mal a nós, como nós também não vamos te tocar, e faremos somente o bem e deixaremos você em paz, porque sabemos que és bendito do Senhor. Então Isaac lhe serviu um banquete, comeram e beberam. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Os próprios que perseguiram Isaac, tentando derrubar ele, tentando desgraçar a vida dele, cansaram de tapar os seus poços, e Deus ia lá e permitia com que ele abrisse outro poço, e ele ia continuando, ia tocando a vida, ia dando certo. Chegaram um momento que disseram: não pode, cara, esse cara não pode ser do diabo, ele tem que ser de Deus, não pode. Vocês estão entendendo? Então eu quero encorajar você a ter aliança com Deus, irmão. Nesta terra que Deus nos deu, terra que emana leite e mel, terra que tudo que você semear, você colhe. O tempo vago tem destruído a vida das pessoas. O empreendimento do tempo vago. Às vezes as redes sociais atrapalham, viu? As redes sociais, elas têm disposição de informação. Só não busca informação quem não quer. Mas tem congelado o cérebro de muita gente. De forma que a pessoa passa 6 horas nesta fonte de informação poderosa, passando tempo e vagueando, sem objetividade alguma, invejando as pessoas, querendo denegrir, cuidando da vida alheia, deixando de cuidar da própria vida. E esse tipo de pessoa, independente de quem seja, está fadado, está destinado à falência, à mediocridade, ao fracasso. Não porque eu estou dizendo, porque eu não sou juiz de ninguém, mas porque a Bíblia fala. Se você ler Salmos, Provérbios e Eclesiastes, você vai entender o que eu estou falando. Só que o nosso tempo é limitado. Então escolha, decida, creia em Deus, creia no Senhor, mude a sua vida, mudando a ti mesmo. Amém? Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim: ó, chegou a tua colheita, meu irmão. E aí, onde você estará? Está pronto para colher? Mas eu nunca semeei, pastor. Então começa a semear. Começa a semear. Mas pastor, eu já semeei na igreja. Semeie agora na sociedade. Comece a construir pontes. Através daquelas pontes vai vir a tua bênção. Comece a ser educado com as pessoas. Você não precisa ter inveja daquele que cresceu.
daquele que prosperou. Tenta aprender com ele o que foi, como foi a história dele. Ouça a história das pessoas. Ouça a história daquele que saiu do nada e trabalhou para ter alguma coisa. Não perca tempo com aquele que precisou usurpar, precisou denegrir, precisou perseguir ou derrubar alguém para crescer na vida. Procure com quem criou o próprio caminho, criou sua própria história. Ouça pessoas idosas, ouça suas dificuldades, ouça os tempos de crise que passaram, ouça as dificuldades que tiveram para construir sua vida, para que você entenda que você tem capacidade, pode fazer mais. Você pode ser abençoado nessa terra. Eu quero encorajar você, irmãos. Eu não te conheço, não sei quem está me assistindo agora, mas eu quero encorajar você. Encorajar você a vencer esses obstáculos que têm bloqueado pessoas. Tem pessoas que desistem na primeira contrariedade. Sabe? Eu gosto de tomar cuidado com o que a gente ouve. Toma cuidado com o que tu ouve. Toma cuidado com quem você busca se aconselhar. Toma cuidado com quem te adula e que não gera nada de melhoria em tua vida. Se você quer melhorar em alguma área, você precisa procurar alguém que tenha como contribuir para que isso aconteça. A decisão é sua. Você decide o que faz a sua vida. Você decide. Nem Deus decide, porque Ele te deu livre arbítrio. Ele te deu liberdade. Deus só cumpre aquilo que você permite. E eu muitas vezes digo, tem pessoas que amarram as mãos de Deus em si mesmo. Como? Quebrando aliança, deixando de ser fiel, quebrando aliança, quebrando voto, fazendo voto e não cumprindo, desagradando a Deus, como diz Eclesiastes 5. Pessoas que fazem votos e não cumprem, vivem em dívida com Deus. Pessoas que não buscam aprender, não buscam melhorar, vivem uma mediocridade intelectual, acham que tudo que já aprenderam é toda a verdade. E quanto mais nós aprendemos, mais sabemos que nada sabemos, que é apenas um começo. Cada vez que aprendemos mais nós compreendemos que o conhecimento é ilimitado, só Deus detém. Só Deus detém o conhecimento. E eu quero encorajar você a progredir até que aconteça o que aconteceu com Isaac, aqui em Gênesis 26, no versículo 22. Diz assim: partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não mais contenderam com ele. Por isso ele deu o nome de Reobote, que significa agora o Senhor abriu lugar nessa terra e vamos crescer ou prosperar. Tem pessoas que desistem no primeiro problema. Isaac foi até o 5º poço aqui, mais ou menos. 5 vezes ele faliu. Quero perguntar para você, quantas vezes você já faliu? Quantas vezes você já quebrou? Quantas vezes você disse: ai, pastor, eu quebrei. Você não sabe o que eu passei. A única vaquinha que eu tinha morreu. Não tem mais nada, a vaca foi para o brejo. Sabe?
E agora? Tem horas que é preciso empurrar a vaquinha no precipício, meu irmão. Sabe? Tem uma história, eu vou me encorajar aqui a contar essa história, mas eu não lembro de toda ela. Vou tentar lembrar aqui ao vivo. O programa ao vivo é complicado, viu? Mas a história de um homem que chegou numa casa no interior e disse assim, e viu que naquela casa tinha doce de leite, tinha leite, tinha queijo, tinha nata, tinha arroz de leite, tinha leite condensado, tudo da vaquinha. E aquela vaquinha dava o suficiente para que eles pudessem vender uma coisinha ou outra. Mas era só uma vaquinha e não dava muito. O sustento era pouco. E aquele homem, na hora que foi embora, ele, sem querer, bateu com seu carrinho naquela vaca. E a vaca caiu no precipício e morreu. E o homem desesperado foi embora. Anos depois, ele, com peso na consciência, ele tinha prosperado, estava bem, e pensou com ele, e foi pesando na consciência, eu tenho que voltar naquela casa, agora eu estou bem de vida, eu fugi daquele problema, eu vou voltar naquela casa, eu vou ressarcir aquele problema que eu dei, eu vou dar uma vaca para eles de presente. Quando voltou naquela região, ele começou a procurar aquela casa. E começou a perguntar, não tinha aqui há uns 10 anos atrás uma família que morava aqui assim. E começaram a dizer para ele assim, nada mudou, os moradores são os mesmos. Mas tinha uma casinha mais ou menos por aqui, bem pequenininha, que o fulano tinha uma famíliazinha, que tinha uma vaquinha. Ah, mas então deve ser ali, ó. Mas não era ali, mas vai que deve ser ali. Quando chegou, entrou naquela terra, olhou cavalos, ovelhas, pomares, frutas de tudo que é tipo, azeitonas, uva, milho. E aí ele perguntou, queria saber se aqui é o que mora uma família que eu tive visitando uns 10 anos atrás, que tinha uma vaquinha. E aí aquele homem disse assim, é aqui mesmo, é nós mesmos. Ah, você, sim, somos nós, mas o que aconteceu que está tão diferente? Ele disse, olha, moço, um certo dia, nós fomos ver a nossa vaquinha, tinha caído no precipício, e nós somos obrigados a desenvolver outras culturas, a trabalhar em outra forma, a melhorar a nossa forma de pensar, a buscar outras alternativas. E aquela vaquinha nos serviu até aquele certo ponto, mas Deus sabe o que faz. Desde o dia que aquela vaquinha morreu, nós começamos a prosperar, a plantar outras coisas, a desenvolver novas atividades. E hoje nós construímos essa bela casa, construímos esse lindo sítio que você está vendo. Nós temos esse belo carro e nós temos uma família abençoada. E aquele homem disse, pois é, eu vim aqui me redimir porque a consciência estava pesando. Eu não sabia nem se vocês estavam vivos porque foi eu que matei a vaca. Sem querer eu bati com o carro, ela caiu no precipício e 10 anos que eu não durmo direito. E aí eles agradeceram, senão é você mesmo que nós vamos agradecer. Muito obrigado por ter matado a nossa vaquinha. Então o que eu quero dizer com vocês hoje? Deus, Ele te deu tanta capacidade, que às vezes você aposta numa coisa só. Você já acostumou a viver daquela forma ali. E Deus, Ele quer te mostrar que o teu recurso não é baseado em uma coisa só. É baseado
nos talentos que Ele te deu. É que nem aquela a parte de jogar as redes do outro lado, né? Fazer um pouco diferente, mudar a forma com que se faz. Às vezes a mesma cultura de trabalho pode ser aquilo que vai mudar a tua vida, mudar a tua consequência, mudar o teu destino. Quem não está aberto a mudanças está destinado ao fracasso, porque os tempos mudam. E eu preciso aprender com quem é mais novo do que eu, e preciso aprender com quem é mais velho do que eu. Eu preciso aprender com quem tem muita experiência, e eu preciso aprender com quem às vezes não tem nem experiência nenhuma. Nossa vida é uma eterna aprendizagem, e se eu não estou disposto a mudar, não digo de profissão, mas você pode mudar a forma com que você faz aquilo há muitos anos, que foi útil por um bom tempo, mas quem sabe não é mais útil hoje. Então eu quero encorajar você a não viver murmurando, a não viver lamuriando, a não viver do lado dos invejosos, mesmo que o preço de ser invejado ou perseguido seja árduo. Seja perseguido, meu irmão, por ser abençoado. Não mendigue um Deus te abençoe de ninguém. Para de mendigar. Viva a vontade de Deus. Amém? Quero agradecer a você que valorizou isso que eu estou falando. Não sei quantas pessoas tem na live aí, porque eu não estou assistindo. Mas eu quero agradecer a você que tem valorizado esse ensino. Quero orar por você. Quero dizer para você que não basta somente ser fiel, dizimista e ofertante. Isto é manter a aliança e o pacto. Você precisa acreditar nos teus dons, nos teus talentos e na criação de Deus. O teu futuro está dentro daqueles que acreditam em você. Não esqueça disso. O teu futuro está nas mãos daqueles que acreditam em você. Aceite as mudanças. A palavra do Senhor diz: como o homem afia o homem, como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aprenda e aprenda. Seja rápido a aprender e nem tão rápido a mudar. Não mude muito, né? Mas mude com cautela e aperfeiçoe com cautela. Mas seja rápido em aprender. Não subestime as pessoas que Deus colocou para te ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender, e ninguém é tão nécio que não tenha o que ensinar. Deus vai te entregar riquezas de ensinamento através de pessoas humildes. Deus vai abençoar o teu trabalho e a tua vida através de pessoas que você não espera. Então pare de queimar pontes, meu irmão. Não reclame com os meios que Deus usa, aceite. Porque é assim que Ele vai fazer na tua vida. Quero encerrar aqui, dizendo e afirmando que Deus não é injusto. Se o resultado da tua vida é negativo, é porque alguma coisa está faltando você colocar em prática. Deus trabalha em ciclos. Você não nasceu para viver eternamente num deserto. Você nasceu para passar por ele, não viver nele. Então Deus trabalha com esses ciclos. É um ciclo, vai fazendo aliança com Deus, vai mudando e vai aperfeiçoando a tua vida. Continua cavando poços. Faliu uma vez, faliu 2 vezes, faliu 3 vezes, faliu 4, 5 vezes aqui. Os poços de Isaac faliram, foram enterrados pela concorrência. Não é hora de desanimar,
Deus constrói o mundo do nada, do caos. A terra era sem forma e vazia, e Deus construiu todas as coisas, porque você vai desistir numa falência. Não desista, confia no dom, no talento que Deus te deu. Frutifica em nome de Jesus. Quero convidar você, neste momento, a confiar em Deus. Se você puder orar comigo, feche os teus olhos. Respira fundo. Não aceite aquilo que amarre as tuas mãos. Não aceite o que amarra a tua mente. Porque Deus nunca amarrou a mente de ninguém. Deus não te trouxe ao mundo para você viver amarrado. Deus te trouxe ao mundo porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre para crescer. Seja livre para produzir. Seja livre para abençoar. Seja livre para trazer existência. O que está aqui dentro, aqui fora. Aqui fora. Alguém criou esse microfone, mas primeiro nasceu na mente. Alguém criou um sapato, mas primeiro nasceu na mente, não existia. Alguém criou a calça, mas primeiro nasceu dentro da mente de alguém. Alguém criou a roda, alguém criou o veículo, alguém criou o motor de um carro, alguém criou a luz elétrica, a energia, mas primeiro nasceu na mente de alguém e depois nascer na mente teve que trazer existência. Deus tem colocado na tua mente, no teu coração alguma coisa. E se você tem certeza que isso é útil para abençoar o teu irmão, é útil para abençoar os servos de Deus, é útil para abençoar as pessoas, de forma que seja lícita nesta terra, lute por isso. Porque se Deus colocou na tua mente é porque as tuas mãos já estão programadas para fazer isso. A questão é, cuide o que você ouve, cuide o que você acredita. Comece a acreditar no dom que Deus te deu. Cuide com as tuas promessas, com os teus votos, faça aliança com Deus. Porque esta aliança com Deus vai gerar oportunidade. Efésios 5, 15 e 16. Oremos. Querido Deus e soberano Pai, nesta, meu Deus, nova etapa, Senhor, aonde aprendemos, meu Deus, sobre heranças geracionais, e agora estamos resgatando, Pai, aquilo que perdemos. Que possamos, meu Deus, crescer nesta terra, e crescer, quando eu digo, Senhor, não é somente em riqueza, Pai, mas em paz, em alegria, em plenitude de vida. Crescer, meu Deus, em intimidade contigo, Pai. Neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor desamarre esta mente que está medíocre, esta mente que não acredita na promessa de Deus, que não acredita que Deus pode dar oportunidade aos fiéis, que não acredita no que a Bíblia diz, que Deus quer fazer a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e não serve. Esta mente, meu Deus, que está amarrada, está vivendo, meu Deus, das informações passadas, que não renovou o seu conjunto de informações, que não renovou, Senhor, o seu conjunto de crenças, que não renovou sua forma de pensar. Meu Deus, que possa se preparar para as oportunidades que Deus vai dar, independente de quantas vezes quebram, independente de quantas vezes derem errado, independente de quantas vezes seus poços foram, meu Deus, entulhados, Pai. Que o Senhor possa fazer diferença, que o Senhor possa, meu Deus, mostrar a solução para um problema, mostrar, meu Deus, a solução, Senhor, para uma lacuna, que possa, meu Deus, mostrar, Senhor, uma visão de porta aberta onde não existe porta nenhuma, porque o Senhor traz existência àquilo que não existe, Pai. Espírito Santo, quebra a mediocridade em nossas mentes,
porque Abraão era homem próspero, Isaque era próspero, prosperou num ano 100 vezes mais, Senhor. Assim, meu Deus, que as nossas casas estejam abertas à prosperidade que o Senhor quer dar, mas muitas vezes nós, por ignorância e falta de fidelidade, por, meu Deus, mediocridade, impedimos o Senhor, meu Deus, de prosperar nossa vida, porque não acreditamos nas oportunidades, porque não queremos disciplina, porque não queremos, meu Deus, trabalhar, porque não queremos buscar, porque acreditamos que assim é e nunca vai mudar. Mas nós cremos num Deus de mudança. Nós cremos num Deus que muda. Nós cremos num Deus que cava, meu Deus, que traz água, que onde cavamos poços, seja no deserto, seja onde for, um Deus que criou oásis no deserto, Pai. É em Ti, Senhor, que nós confiamos. Independente de pandemias, independente de crises, independente de guerras ideológicas, de facções, de guerra política, independente, meu Deus, da, Senhor, corrupção daqueles que nos governam, assim como Labão, Senhor, era corrupto e também mudou, Senhor, o salário, Pai, de Jacó 10 vezes, mas sempre o Senhor prosperava ele, independente dos logros de Labão. Assim, meu Deus, que sejamos nós nesta terra, independente da corrupção daqueles que nos governam, independente das crises mundiais, que, meu Deus, a nossa casa seja casa de prosperidade, seja casa de bênção, seja casa de paz, seja casa do pão, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa casa seja a casa do pão todos os dias da nossa vida, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Que a fé seja, meu Deus, a mola mestra da nossa família, Pai. Fé e família nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe os irmãos. Se você tem seus pedidos de oração, você pode deixar aí na live, né? E eu quero abençoar também você que quer contribuir hoje no reino de Deus, né? Eu creio que já está sendo colocado aí na live a conta da igreja, já está sendo colocado aí algum link de oferta. Não tenha medo de ofertar, porque ninguém dá mais do que Deus. Se você acha que dá bastante, que bom que você dá bastante. Mas você nunca vai vencer a Deus. Você pode vencer a mim, pode vencer o irmão, pode dar mais do que um que o outro, mas mais do que Deus você não vai dar. Então dê com amor, com alegria, porque Deus vai te surpreender naquilo que Ele vai abrir na tua vida em tempo de crise. Vamos orar pela tua vida financeira, pelo teu dízimo, a tua oferta que você vai depositar também na conta da Caixa Econômica Federal, conta da nossa igreja Fé e Família. Oremos agora. Querido Deus e eterno Pai, Deus que faz o milagre da germinação, Deus que coloca dentro de uma semente uma floresta, dentro de uma semente toneladas de fruto, e somente, meu Deus, pelo fato de largarmos a semente na terra e crermos que o milagre será feito. Este milagre eu peço sobre a tua igreja, Pai, sobre os teus filhos, seja jovens ou idosos, seja quem for, mas que estão acreditando no que está sendo pregado aqui. Que cada semente lançada na tua casa seja multiplicada a 30, a 60 e a 100 vezes mais, Pai. Meu Deus, que esta fé, esta confiança, esta permanência e persistência no estatuto e no mandamento do Senhor possa germinar de forma expansiva em cada vida. Pela fé eu declaro consagrado, abençoado cada dízimo e cada oferta lançada nesta casa, Senhor, porque a tua palavra promete: dai ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E pela fé declaro consagrado agora esse dízimo, essa oferta lançada na tua casa, em nosso ministério, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Amados, Deus abençoe você, a sua vida, em nome de Jesus. E eu torço por você. Eu não quero ser alguém que inveje você. Eu quero ser alguém que motive você. Eu quero estar do seu lado, no lado dos invejados, no lado dos perseguidos, no lado dos difamados. Porque somente alguém que está na pior, que a gente diz que Deus abençoe esse coitado. Então, quando a maioria da sociedade chega para alguém e diz, né, ladrão, sem vergonha, prosperou porque roubou. Pode ser que isso aconteça com alguns, mas não com a maioria. A maioria trabalha, busca, cresce. Então eu quero estar desse lado com você. Alguém que busca, que melhore, que cresça, que esteja aberto ao ensinamento, aberto a aprender, aberto a melhorar, aberto a dar destino. E em nome de Jesus, que você consiga prosperar muito mais do que eu. Amém? Receba aí. Em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até as próximas lives. Vamos estar em reunião com o nosso ministério amanhã para passar a nova grade e cronograma de lives a partir da semana que vem. Deus abençoe você em nome de Jesus. E hoje eu disse que eu não ia prometer que ia rápido, né? Que ia ser rápido. Então, eu compro, né? Quando eu prometo que é rápido, é rápido. Hoje eu não prometi, mas espero que tenha germinado essa semente. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Até mais.